como nós temos um hábito de encarar a religiosidade como se fosse uma via de mão única. É um fenômeno que ocorresse só de mim para com Deus. Então não tem espaço para Deus. É só eu adorando Ele, eu pedindo, eu procurando. Então é uma rua que só tem mão única? Não é. Religiosidade é relacionamento. Então tem eu aqui me jogando até Ele e Ele se jogando em mim, que é a parábola do filho pródigo. Então em Jó ele fala, eu quero conversar com você, porque ele estava irritado, né? Foi perdendo tanto de coisa, perdeu a paciência. Ficou famosa a história da paciência de Jó. Agora eu quero conversar. E aí Deus fala, pode vir, você vem como criatura, mas eu vou como criador. Porque essa relação ela é intricada. Então, ele vem como criador. E aí nos leva a quê? A perceber que por que é difícil a experiência religiosa? Porque ela requer humildade. Requer humildade. Humildade. Primeiro ato de humildade. Tem um grande autor judeu chamado Abraham Joshua Heschel, que ele escreveu um livro que foi assim incrível, né? Um livro que mexeu, inclusive com os cristãos, né? Ele escreveu um livro, Deus em Busca do Homem. Ele diz assim, não, os homens estão buscando Deus? Não, antes Deus está buscando o homem, o ser humano. Um outro aspecto que a gente não se dá conta, né? Porque a gente pensa Deus, a sabedoria infinita, o poder absoluto, mas a gente não pensa em Deus como o amor infinito. Então, como é que o amor infinito se mantém impassível? A busca dessa aproximação, um treino para entender quando você está parado e quem se aproxima é Ele. Isso é que é o genial. Você está numa fase, aí você tem que mudar de fase do videogame. E a evolução, a vida é isso. Chega um determinado momento, você tem que mudar de fase. Só que a gente está tão apegado. E o mudar de fase é uma experiência difícil, porque você está seguro onde você está. O conforto você já está dominando. Por mais que tenha dificuldade, por mais que tenha um problema, ele está sob o seu controle. Vou falar uma coisa aqui, pode soar estranha, né? É que Deus quer a gente fora de controle. Quer dizer assim, filho, eu estou no controle. O controle agora está na minha mão. E aí essa capacidade de se entregar, porque Emmanuel vai dizer, né? Você está até com pensamento e vida aí, do capítulo Humildade, né? Ele vai dizer assim, que a humildade é atributo de Deus. Atributo de Deus. No reino do eu. No reino do eu. Agora, o atributo de Deus, quando a gente fala de atributo de Deus, a gente lembra lá da questão 13 do Livro dos Espíritos. Atributo tem a ver com o caráter de Deus. Os atributos de Deus dizem respeito à sua natureza, ao caráter dele. Então, ao falar que a humildade é um atributo de Deus, vamos pensar uma coisa simples aqui. Deus é todo-poderoso. Ele é todo-poderoso. Ele pode tudo. Mas quando ele criou uma lei divina para reger o universo, ele se autolimitou. Não tem ato de maior humildade do que isso. Ele limitou-se a si mesmo. Ele estabeleceu a regra, o parâmetro é esse. E você quer ver uma coisa da humildade de Deus, né? Que é um atributo dele? Porque o que Emmanuel vai trabalhar no livro Pensamento e Vida é todas as nossas virtudes são reflexos. Nós estamos refletindo, porque a fonte é Deus. Né? Então, quer ver uma coisa de humildade? Está na parábola do filho pródigo, ou dos dois filhos. A gente lê a parábola e pensa no filho mais novo, pensa no filho mais velho, mas não pensa no pai. Tem um aspecto fundamental dessa parábola. Deus aceita você não querer se relacionar com Ele. Pode ir. Agora. Pode ir onde você quiser. Não, mais do que isso.
eu não quero você do meu lado. Eu não quero você. Entenda, não é eu não acredito em você. Não. Eu sei que você existe. Eu não quero me relacionar com você. Eu não quero o seu amor. Então, esse tema foi retratado num filme interessante do Jim Carrey. E que o Jim Carrey com Deus lá. Todo-Poderoso? Todo-Poderoso. Me conta com Deus. Eu falo, vou tirar uma férias, você fica aí. Você fica aí no comando. Pode fazer o que você quiser, porque você tem todo o poder. Só tem uma coisa que você não pode quebrar. Você não pode ferir o livre-arbítrio. E aí ele começa a usar o poder, e nesse usar o poder, ele perde a pessoa amada, que é a noiva. Ele tinha todo o poder. Mas chega assim no auge, no momento culminante do filme, ela fala, eu não quero mais você. E aí ele podia fazer tudo. Ele só não podia, e isso ele não tinha poder, para interferir no livre-arbítrio dela para fazê-la voltar. Aí perdeu a graça. Quer dizer, o poder não tinha mais graça. Aí ele conta com Deus de novo. Aí Deus falou, acabou, agora vim. Ele falou assim, olha, como que eu faço para fazer uma pessoa voltar para mim e me amar sem ferir o livre-arbítrio dela? Aí Deus vira para ele e fala assim, se você encontrar a resposta, você me diz, porque é o que eu estou tentando fazer. É muito legal isso, porque é a humildade do Criador de permitir que eu não reconheça o amor dele, que eu rejeite o relacionamento com ele, porque o que os dois filhos fazem é isso, rejeitar a relação, rejeitar o amor divino, por um tempo, mas rejeita. Dói. E ele aceita. Ele é o Criador e ele aceita. Para os padrões culturais da época de Jesus, aquele pai é um pai muito estranho. Ele é bem esquisito. Ele quebra todos os protocolos. É mais ou menos você entrar no Congresso Nacional e ficar pelado. É uma aberração. Aberração. Você quer ver? Eu vou citar um ato para você que os ouvintes de Jesus devem ter ficado estarrecidos. Foi o pai beijar o filho. Isso não existe. E a parábola diz assim, porque Jesus exagera, né? Aquilo ali eu digo que é vatapá, é 3 quilos de pimenta e 10 gramas de bolinho. É um negócio assim, um acarajé, um negócio pimentado, porque a parábola diz assim, ele beija repetidamente o filho. Isso, primeiro, é escandalizador. É escandalizador porque é um gesto de mãe, não é atitude de pai nem de um ancião. Correr, isso é coisa de criança. Ele correu, ele matou o bezerro cevado, ele fez tudo que socialmente ele não podia fazer. Então, a pergunta que vem é, por que Jesus faz um personagem tão caricato, tão aberrante? Porque ele quer... Porque esse personagem é Deus, né? É o Pai. Ele está querendo falar assim, gente, eu sou um Cristo. Eu já estou num processo de comunhão indescritível com Deus. Então eu já conheço Ele. Eu já me relaciono diretamente com Ele. Então, deixa eu tentar explicar o amor de Deus para vocês. Vocês não sabem o que é o amor de Deus. É um negócio fora da casinha. O amor de Deus é uma aberração. Ele passa por cima de todas as convenções humanas. Porque ali também não era só... Ele estava querendo dizer da intensidade do amor de Deus. É uma coisa descomunal. Então, assim, se a gente pudesse pegar um exemplo pequeno, né? Uma mãe se derramando em lágrimas pelo filho que está sendo preso. Isso não é nem uma centelha diante do derramamento do amor de Deus. Quer dizer, quando ele vê a gente se perdendo, é assim. É assim. É isso que Jesus está dizendo. Vocês não estão entendendo. Há mais alegria no céu
quando um retoma do que por todos nós, Cristo, que estamos lá do lado dele. Porque o derramamento dele, de Deus, é: a minha família está completa agora. E aí, Maurício, tem uma questão da parábola que está implícita, que é a grande questão da religiosidade. Que é: você quer participar do amor de Deus? Então precisa entender uma coisa. Deus quer reconstituir a família dele. Isso é profundo. Então está lá o Cristo na esfera dele. Mas uma parte da família está em sofrimento. Então você pega lá na antologia mediúnica do Natal, aquela mensagem do Humberto de Campos, né, com Simão Pedro, Jesus com Simão Pedro, e ele fala para Simão assim: Simão, enquanto houver uma lágrima no mundo, eu não descansarei. E Simão? Por quê? Porque, Simão, eu já estou num processo de relacionamento com Deus que eu quero a alegria do Pai. Eu estou integrado no amor dele, e o amor dele é a família reunida, intercessória e a serviço do amor divino. Né? Isso é bonito porque, por exemplo, o Heschel, né, no grande livro dele, que foi o doutorado dele, né, Profeta, ele vai explicar o que é o profeta. Então ele vai dizer assim: o profeta não é um microfone. Ele não é um microfone. Deus não fala por ele. Ele é um ser humano. Então, como é que é o processo de comunicação de Deus com o profeta? O profeta sente a compaixão de Deus pelo sofrimento humano. E aí ele se compadece, cria sintonia, Deus age por ele. Aí você viu que indiretamente você foi para a parábola do bom samaritano. Porque o doutor da lei chama Jesus para um café para conversar sobre religião e religiosidade. É isso que ele está perguntando. O que eu faço para herdar a vida eterna? Aí Jesus vai chegar para ele e falar assim: olha, você tem que entender uma coisa. Religiosidade para Deus é compadecer-se. O sentido a compaixão é eu permitir que o amor infinito de Deus se expresse no meu coração, nas minhas mãos, nas minhas pernas. Porque todo mundo lê a parábola do bom samaritano, ele fez caridade. A questão lá é o seguinte: a pergunta é, de todo mundo ali, qual que tem o maior nível de religiosidade, de conexão com Deus? É o sujeito que não está nem pensando em Deus, em tese. É o sujeito que interrompeu a viagem e foi movido de compaixão. Porque a tradução é errada nesse ponto, né? Ela diz assim: compadeceu-se. Não. Está na voz passiva, o texto original. O samaritano foi movido por quem? É interessante, movido por Ele quem? foi movido de compaixão. Por quem? Por Deus. Quem compadeceu-se foi Deus. Não foi o samaritano. E aí hoje, né, na própria teoria jurídica já se fala em justiça restaurativa, né? Porque a nossa justiça é destrutiva, né? O sujeito comete um crime, eu coloco ele num lugar e aí transformo ele num monstro, né? Não é uma justiça que restaura. Então não é ser conivente com o mal, né? Mas é restaurar. E a justiça divina ela tem um compromisso com a restauração. Com a restauração. Esse é um ponto profundo, porque, por exemplo, o Sai Baba dizia uma coisa linda, né? As mãos que auxiliam e que pacificam são mais santas que os lábios que oram. A experiência de Deus mesmo se dá no encontro com o outro.